para receber o seu louvor, a sua adoração. Com alegria, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero externar gratidão ao nosso Deus por esse momento. Glória a Deus. Os irmãos estão em pé, então vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler 3 versículos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler em Efésios capítulo 2, versículo de número 1 e o versículo de número 5. Depois nós vamos ler o versículo de número 18 do capítulo 5, que é o tema da festa desse encontro espiritual. Graças a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo de número 2. Graças a Deus, nós vamos com alegria dedicar ao nosso Deus, porque o nosso Deus, com sua infinita misericórdia e infinita graça, Ele tem estendido as suas bondosas mãos para nós. Perdão, irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1 e número 5, está escrito assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo de número 5 do mesmo capítulo: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Agora nós vamos ler Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Graças a Deus. Versículo 18 está escrito assim. Glória a Deus. Lendo em Apocalipse. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, tomem os seus assentos. Muito obrigado. Meus irmãos, antes de tudo, eu quero externar uma palavra de gratidão ao nosso Deus, pela sua bondade, pela sua generosidade e a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome santo de Jesus. Louvando a Deus pela minha família, irmã Francisca, há 30 anos que casamos, nossos filhos, Natanael, Elisama e Lídia Barros. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josias Pereira da Silva, e trazendo também uma saudação de paz para a igreja da parte do nosso pastor, sua esposa, missionária Elice Alves. Gratidão pela vida do pastor Juscelio, os obreiros ladeados. Deus nos abençoe. Louvando a Deus pela vida do evangelista Maico, coordenador do setor 16, o Elias, que está conosco, pela vida da igreja, dos nossos irmãos. Parabéns a você que está aqui, está no culto e que está adorando ao Senhor nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos amigos que porventura
estão conosco, participando, adorando a Deus junto conosco. Tem alguém não evangélico aqui conosco nessa noite? Não, todos. Apontaram para ali, tem um, né? Deus lhe abençoe, você escolheu o melhor lugar para principiar a sua noite, a casa do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero parabenizar a igreja pelos seus 8 anos de existência aqui em Canaã dos Carajás, e na sua redondeza. Que Deus abençoe os passos da igreja aqui, que a igreja aqui prospere. Parabéns a você que está aqui desde o início, que ajudou na implantação do início do trabalho que aqui se estabeleceu. Mas parabenizando a você que porventura chegou ontem, chegou hoje, chegou a meia hora, mas está conosco. Deus lhe abençoe. A sua presença, a sua participação é de extrema relevância, pois um dia juntos estaremos na eternidade com o nosso Deus. Quantos assim crê e pode dizer amém? Meus queridos, se nós retornasse agora e voltasse para Paraupebas, certamente voltaríamos satisfeitos, pelo que já participamos, pelo que já ouvimos, pelo que já adoramos ao nosso Deus junto. Mas eu digo aos irmãos que o nosso Deus, Ele continua falando e querendo ser adorado através da meditação da sua palavra. Glória a Deus. Prometo aos irmãos que de maneira sucinta e breve nós abordaremos um assunto que é conhecido dentre nós. Lemos 3 versículos, lemos um versículo no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, e lemos um outro versículo no versículo de número 5, e o tema da festa, sendo de forma natural e fiel ao texto e ao contexto que está inserido também em volta do texto. Assim, nós temos a obrigação de fazer um esclarecimento, e eu creio que este tema ele foi escolhido, foi pensado, foi meditado, foi olhado entre as linhas, as observações que há em todo esse contexto que envolve o texto. Então, meus irmãos, falando do versículo 18, nós podemos dizer assim, uma introdução no texto até chegar a ele. Versículo de número 18, ele tem uma abrangência chegando ao cume daquilo que Deus quer. Mas antes de chegar no versículo 18, nós temos um histórico até chegar lá. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade muito imponente naquela época, uma cidade muito querida pelos seus habitantes. Ela era também uma cidade administrativa. O poder romano se estabeleceu em Éfeso, e Éfeso era uma sede administrativa do poder romano. Mas é interessante, irmãos, que o poder romano, ele presidindo em Éfeso, a igreja chegou lá, mesmo assim. E
todos nós sabemos que a força romana era inimiga número 1 do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo adorava ou adora o Deus dos céus. O poder romano tinha o imperador da época como seu Deus. Então isso gerava um contraste na fé. Mas os irmãos, eles, de alguma natureza, eles ouviram o Evangelho em Éfeso. Em Éfeso, a influência do mal era grande também. Nós estudando sobre Éfeso, eu tenho um dicionário, ele é um dicionário bíblico universal. Eu comprei ele em 95 e estudando sobre Éfeso, dizem que Éfeso ele era uma sede também da idolatria. Éfeso era uma sede também da prostituição. Éfeso era também uma sede da vaidade. Éfeso também se reunia para cultuar a deuses estranhos. E naquelas suas reuniões, no momento dos seus cultos, eles tinham diversidades que desagradavam a Deus. E a história diz que Éfeso, ele tinha um templo pagão. E esse templo, ao longo da vida, ao longo da história, ele é conhecido como uma das grandes maravilhas do mundo. Por quê? Porque o templo de Éfeso, que era dedicado a deusa Diana, ele tinha uma fachada, ou seja, uma largura de 67 metros de largura. Ele tinha um comprimento de 130 metros de comprimento, aonde a cidade de Éfeso se reunia para realizar os seus cultos pagãos. Olha, irmão, dificilmente você andar por aí em qualquer cidade, aqui em Canaã, em Corianópolis, em Paraupebas, que tem muita casa grande construída, mas é raramente muito difícil você ver uma fachada com 67 metros de largura de frente de uma casa, com 130 de comprimento. Mas lá em Éfeso tinha. E não era para os habitantes dali se reunirem e adorarem a Deus, não. Era para praticar o culto pagão, era para praticar a idolatria, era para praticar a prostituição, era para praticar a feitiçaria, era para praticar o engano. E isto, meus irmãos, foi confrontado com o Evangelho. Pois bem, aí o Evangelho chega em Éfeso. Glória a Deus. Se estabelece lá a igreja, a eleita do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí pessoas que eram acostumadas a irem àquele templo para adorarem os seus deuses, agora essas pessoas são ganhadas, são conhecidas, conhecem a palavra de Deus e são ganhadas para Cristo através do Evangelho e da mensagem salvadora do Calvário. Aleluia! A igreja, ela tem essa obrigação, esse dever, e aonde chegar, ganhar almas para o reino do nosso Deus. Queridos irmãos, essa igreja estabelecida em Éfeso, ela
dos anos 80 aos anos 90, um homem foi jogado na ilha de Pátimo e pelo Espírito ele foi arrebatado a Deus para o céu. E lá, quando ele chega na presença do nosso Cristo, do nosso Jesus, lá o nosso Jesus se lembra da igreja que nasceu lá em Éfeso. E aí João, quando foi a presença de Deus em Espírito, Deus disse: olha, escreve para as igrejas que estão na região da Ásia Menor. Escreve para a igreja que está em Éfeso. E a igreja que está em Éfeso, o nosso Jesus disse para João: eu vou falando, João, e você vai escrever para aquela igreja o que eu falar. E Jesus se dirigiu a João e disse: escreve ao anjo que está em Éfeso. Jesus se lembrou, pastores, da igreja que estava na região da feitiçaria, na região do engano, na região da prostituição, na região da mortandade. No Império Romano, eles matavam todos aqueles que de certo modo não fazia conforme o seu querer. E Jesus disse ao anjo da igreja que está em Filadélfia: eu tenho, o anjo da igreja que está naquela região, a estrela que está lá. Glória a Deus. Aqui João é aquele que tem as 7 estrelas, que está na região da Ásia Menor nas minhas mãos. Meus irmãos, sabe o que quer dizer isso? É que Jesus conhece o pastor da igreja. Jesus sabe a intenção do pastor. Jesus sabe o sofrimento. Jesus sabe o seu levantar. Ele conhece a sua meditação. Ele sabe o seu bem-querer por a igreja. Ele que sabe. Glória a Deus. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Pois bem, voltando para o texto, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso, ele disse assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Notoriamente, o apóstolo Paulo, ele sabia do templo, ele sabia da época, ele sabia do cenário, ele sabia que aqueles irmãos que estavam reunidos como cristãos salvos por Jesus através do Evangelho eram pessoas que estavam vindo de lá. E quando eles viram de lá, eles se encheram do Espírito Santo, porque foram
no capítulo 2, no versículo 5, Jesus apresenta uma observação contra a igreja que estava em Éfeso. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja havia abrido mão do primeiro amor. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja em Éfeso, ele disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ao entendimento literário. Por que esse entendimento literário? Porque as pessoas daquela época, da região de Éfeso, quando, é claro que eu não estou falando da igreja, eu estou falando das pessoas antes de aceitarem a Jesus, elas iam para o templo pagão e lá elas bebiam, se embriagavam com vinho, e lá elas se prostituíam dentro do templo, e lá elas ofereciam seus cultos a deuses pagãos. Mas quando essa igreja, quando esse povo que ouviu a palavra do Senhor e se tornou igreja, eles saíram de lá. Olha para cá. Algum tempo depois, é por isso que antes do texto tem algumas observações. Algum tempo depois, esses irmãos que receberam a regeneração, o Espírito Santo, eles agora começaram a se lembrarem das coisas do mundo. Se você ler todo o capítulo 5, claramente o apóstolo Paulo não estava escrevendo às pessoas de Éfeso que não eram cristãos, não. A carta foi endereçada para a igreja que estava lá. Meus irmãos, é possível que alguns irmãos, com aquela alegria, de ser crente, começaram a entender que alguma coisa na igreja não estava certa e que o pastor tinha que melhorar. É possível que alguns irmãos, cheios da santidade de Deus, entenderam que daquela forma estava uma forma muito pequena para eles, e eles começaram a tomar decisões próprias. E aí você vê todo o texto, o apóstolo aconselhando aos irmãos, lembrando que antes deles aceitarem a Jesus, eles viviam aquela vida, uma vida de embriaguez, uma vida de contenda, não, uma vida que não agradava a Deus. E agora, como crentes espirituais que eram, com vontade de conhecer mais de Deus, com vontade de anunciar o Evangelho, mas deram lugar, certo momento, alguma fragilidade da vida. E aí o apóstolo Paulo disse: olha, Jesus não quer uma igreja embriagada, Ele quer uma igreja sóbria, glória a Deus, que esteja em estado perfeito de juízo. Meus irmãos, agora ele orienta para que esses irmãos se encham do Espírito Santo de Deus. Quando ele disse: olha, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele estava dizendo que um crente cheio, ele não deveria simpatizar as coisas lá fora, não, ele não deveria se acostumar com aquilo que o mundo lá fora oferece. O apóstolo Paulo, quando ele diz que os crentes deveriam estar cheios, ele estava dizendo que uma igreja cheia é uma igreja que ora.
requisitos muito importantes. Primeiro, o crente cheio, ele é um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Sabe o que significa ser verdadeiro? É não ser falso, é não ter sentimento de falsidade, é ser cheio aqui, é ser verdadeiro aqui, mas é ser verdadeiro na esquina, na praça, no trabalho, na escola, em férias, aonde quer que seja. Então, irmãos, o crente cheio, primeiro, ele deve ser um verdadeiro adorador. Segundo, ele deve ser um crente cheio de ações de graça. Terceiro, ele deve ser um crente submisso. Glória a Deus. Como verdadeiro adorador, irmão, tem um requisito para todo crente. Nenhum crente no Antigo Testamento poderia entrar no templo para adorar sem que primeiro não confessasse. Todo crente que é verdadeiro adorador, ele é cheio de confissão. Meu Senhor, eu fiz isso, não te agradou, me perdoa, eu estou aqui, quero o teu abraço, porque esse crente, ele é verdadeiro. Todo crente, irmãos, todo crente que é cheio do Espírito Santo, ele também é cheio de ações de graça. Sabe como é que é um crente cheio de ação de graça? Ele vem para a igreja nos cultos e começa a adorar. Ele lê a palavra do Senhor, meu Senhor, muito obrigado. Ele vem, um crente cheio de ação de graça é o crente que louva a Deus em qualquer dificuldade da vida. E aqui nós temos, irmão, várias histórias bonitas. Nós percebemos que alguns irmãos, quando entram na dificuldade, eles perdem a gratidão. O verdadeiro adorador não pode perder a gratidão. Não, não, senhores. Se entramos na dificuldade, nós temos que lembrar que somos cheios do Espírito Santo. E como cheio do Espírito Santo, nós precisamos cumprir a segunda exigência, ser cheio de gratidão. Sabe o que aconteceu, irmão, com a Vidra Ving, quando ela fez a composição do hino 126, né? Os que confiam no Senhor. Olha, ela faleceu, uma filha dela, um dos filhos dela, e ela foi sepultar, mas o pastor Gunavingra, ela foi sepultar a criança no cemitério daquela época. E aí o cemitério não aceitou sepultar a criança, porque a criança não era batizada no regime católico naquela época. E aí não aceitou, e Gunavingra voltou com aquela criança nos braços. E há um historiador que diz que ele pensou assim: meu Deus, como pode acontecer? Eu doei a minha vida para pregar o Evangelho em terras brasileiras, e agora, na minha maior dificuldade, quando eu choro a minha morta, a terra brasileira em que eu abri mão do meu querer, em que eu abri mão da minha vida profissional, em que eu abri mão da minha terra natal, a Suécia, para vir para cá, e agora as terras brasileiras não aceitam nem eu sepultar a minha morta. Meus irmãos, quando você começar a questionar o que está acontecendo na sua vida com Deus, lembre-se de uma coisa: você é cheio
você confia. Então, irmãos, no momento de luta, de dificuldade, não esqueça que você é cheio de Deus. Terceiro requisito para nós ir para parte finais. Terceiro requisito, se você olhar no texto, quando chega no versículo 19 e 20, diz que os irmãos precisam serem submissos uns aos outros. Meus irmãos, sabe o que é isso? Isso dá uma ideia da unidade da igreja. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, sabe que ser submisso, você pega um dicionário e você entende que ser submisso é se submeter à vontade do outro, à vontade do seu Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja submissa às ordenações do Evangelho, aquilo que o nosso Senhor requer de nós. Isto é que é ser uma igreja submissa. A igreja submissa, ela abre a Bíblia e começa a descobrir a vontade do nosso Jesus e segue a sua vontade. Quantos podem adorar a Deus nessa noite? Mas a igreja cheia é uma igreja que ora. Prenderam a Pedro, lançaram no cárcere e a igreja se colocou de joelhos para orar. Aqui nós aprendemos uma lição, irmão. Quando a igreja enfrentar dificuldade, seja através de qualquer situação, você tem que se lembrar que você é cheio. A nossa atitude é uma atitude de oração. Uma igreja cheia não escarnece, uma igreja cheia não murmura, uma igreja cheia não fala mal, uma igreja cheia não maldizem, uma igreja cheia não é fiscalizadora do seu pastor. Não, uma igreja cheia é uma igreja de oração. Aleluia. Uma igreja cheia é uma igreja de autoridade. Pedro e João, na hora nona, foram ao templo e alguém chegou e disse para ele: dá-me uma esmola. Ele disse: não tenho prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda no nome de Jesus. Uma igreja cheia é uma igreja que tem domínio sobre as enfermidades, sobre o espírito mau, sobre a violência, sobre tudo. Uma igreja cheia é uma igreja que prega, que louva a Deus. Meus irmãos, mas eu trouxe esse livro de propósito. Esse livro aqui é a história das Assembleias de Deus no Brasil, contada pelo pastor Emílio Conde. Nós vamos já finalizar. A página de número 177, ela tem um tema muito importante, eu achei relevante para o dia de hoje. Sabe como diz aqui? O Espírito Santo sopra sobre o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele tem o poder de soprar, mas tem o poder também de criar. Patriarca Jó, no capítulo 33, versículo de número 4, ele fez uma declaração e disse: o sopro do Todo-Poderoso me criou,
e a influência do Todo-Poderoso me deu vida. Mas tem uma outra versão que diz assim: o Espírito de Deus me criou, e a influência do Todo-Poderoso me deu vida. Sabe o que o Espírito Santo faz sobre a igreja? Ele sopra sobre a igreja, para que a igreja tenha força e tenha autoridade. Meus irmãos, em 1922, chegou um casal de irmãos em Vitória do Espírito Santo, capital daquele estado. E ali começaram a adorar a Deus. Mas em maio de 1929, foi enviado um pastor para aquela igreja, para aquela região. Ainda não tinha igreja implantada. Esse pastor é chamado de João Pedro da Silva. E um mês depois ele batizou 27 irmãos nas águas. Mais um mês ele batizou mais 27 irmãos. Mas quando foi no final do ano de 1934, ele partiu para a eternidade. 5 anos após a sua chegada, ele foi para a eternidade. Mais nova a igreja lá do que a igreja aqui hoje. Ele chegou em 29, em maio de 29, e em junho de 29 batizou 27 irmãos. Mês depois ele batizou mais 27, e no ano de 34, como completava 5 anos dirigindo aquela igreja, os irmãos velaram ele naquela igreja. Sabe o que aconteceu? Por isso que Emílio Conde escreveu aqui dizendo que o Espírito Santo soprou sobre o Espírito Santo em Vitória. Quando foi no final dos 5 anos que ele foi velado, fizeram uma somatória dos crentes que tinham sido batizados nas águas. Sabe quanto deu? 1.110 crentes. Sabe, o Espírito Santo, ele lhe enche, não é por acaso não, é na incumbência de que você deve sair pelas ruas e fazer a igreja prosperar. E nós já vamos orar, nós vamos fazer uma oração por você que está aqui. Você que se sente cheio, você que precisa ser cheio. Sabe, o Espírito Santo, ele encheu os irmãos no Pentecoste, e quando Pedro pregou, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Imagine o pastor Pedro em Vitória do Espírito Santo, 5 anos pregando o Evangelho, batizou 1.110 crentes. E eu fiz um cálculo, quantos crentes ele batizou por ano, deu 222 crentes. Aí eu fiz um cálculo, quantos crentes ele batizou por mês, deu 18 crentes e meio a cada mês batizado nas águas. Esse é o Espírito Santo que encheu a igreja em Vitória para que a igreja pregasse o Evangelho. Glória a Deus. Você não é cheio só por acaso. Se você estiver pensando que nós venhamos ao culto e aqui nós se alegramos e aqui nos glorificam a Deus, sim, está de bom tamanho, mas não é só isso não. Você tem uma obrigação moral, como crente cheio, como verdadeiro adorador, como um crente
Jesus no trabalho, de pregar o Evangelho quando estivermos voando, de pregar o Evangelho quando estivermos andando estrada fora. É uma obrigação moral do crente cheio. Você foi cheio para o desenvolvimento do Evangelho. Aleluia. Vamos orar? Pastor, vamos orar. Aleluia. Você é cheio, tem a obrigação de fazer com que o Evangelho seja anunciado por essa igreja. Quem dá o crescimento é Deus, mas você, como cristão jovem, como cristão criança, como cristão senhor, senhora, nós temos a força moral de trabalhar pelo desenvolvimento da igreja. E você que é cheio precisa realizar isso. Eu quero fazer um gesto aqui. Glória a Deus. Depois nessa noite. Glória a Deus. Sabe, eu admirei o pastor João Pedro da Silva. 5 anos, 1.110 crentes que ele batizou nas águas para Jesus, que ele a ganhou através do Evangelho. Agora você que é cheio, eu quero começar pelos pastores e que se sente